O Egito hoje ela não é, ela representa o Egito espiritual, o mundo lá fora, Sim. né? O Senhor Jesus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos transportou, tirando das trevas e transportando para o Filho do seu amor, para que o despojamento da velha criatura, que nós possamos andar em novidade de vida com Cristo Jesus. Então é por isso que nós conclamamos, nós oramos, que principalmente as pessoas que entram pela primeira vez na igreja, que aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque é isso que vai preencher o coração, a paz daquela pessoa que está triste, que está oprimida, que vai curar da depressão, dos problemas que a pessoa tem enfrentado. Cristo, ele é a solução. Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao podcast bíblico, mais um programa começando, e que honra receber cada um de vocês para juntos nós estudarmos mais da palavra, a palavra que é rica, e quantos ensinamentos Deus tem falado conosco, tem nos mostrado aqui no livro de Êxodo. E hoje vamos juntos estudar Êxodo capítulo 13. Então já prepara sua Bíblia Sagrada, porque hoje nós vamos ver os primogênitos são santificados a Deus e também Deus guia o seu povo pelo caminho. E muita coisa boa Deus quer falar ao nosso coração. Fique atento à voz do Senhor. E é claro que eu não estou sozinha para fazer esse estudo. Além de você de casa que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui nos estúdios eu também sempre estou em excelente companhia e começo apresentando o pastor Cláudio. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Muito obrigado, Júlia, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui através desse programa, que possa abençoar a vida de todos aqueles que estão assistindo, que possa ficar até o final desse programa, que Deus vai lhe abençoar em nome do Senhor Jesus. Sim, lembrando que no final a gente sempre encerra com um comentário do homem de Deus, missionário R.R. Soares, que sempre vem para acrescentar ainda mais a todo o entendimento que foi passado durante este programa. Então fica ligadinho até o final. E quem também está conosco é o pastor William. Pastor, seja muito bem-vindo. Conta pra gente como é que tá os jovens que vencem lá de Piabetá. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia. Está sendo uma bênção lá em Piabetá. A gente tem feito um trabalho bom para a glória de Deus. Os jovens têm sido transformados, batizados para a glória de Deus. Está sendo bênção, e hoje a expectativa está bem alta também para a gente ver o que o Senhor vai falar conosco aqui em Êxodo 13. Verdade, olha só, são um total de 22 versículos e muito ensinamento para nós. Fica ligadinho, tá bom? E eu vou pedir aqui a bênção do pastor Cláudio, trazendo aquela oração inicial que consagra todo esse momento ao Senhor, que convida o Espírito Santo e que abre o entendimento, né? Pedindo para que Deus fale conosco com liberdade. Então, pastor Cláudio, por favor. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te dar graça por mais esse momento especial, por essa oportunidade e tudo que nós te pedimos, meu Pai, que da mesma forma que o Senhor pediu que ungisse, consagrasse os primogênitos de Israel. Pai, que o Senhor unge e consagre esse programa, abençoe, meu Pai, cada pessoa que está trabalhando, abençoe as pessoas que estão vindo, que estão assistindo. E aonde entrar o áudio, o vídeo desse programa, que a manifestação do teu poder, que é da tua graça, que do teu favor, que possa abençoar cada vida, cada alma, preparando o coração e abrindo os ouvidos para que todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Cláudio. E sobre o seu coração declaramos isso: terra boa, terra fértil, preparado para receber a boa semente, que é a palavra de Deus. Já abri aqui as anotações e nós vamos ver. Vamos começar do início, né? O versículo 1 vai nos dizer assim: O Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho, o homem dos israelitas, e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Nesses dois versículos a gente já vê uma ordenança do Senhor. E a gente vê sobre a primogenitura, mais uma vez falando sobre esse assunto tão necessário. E pastor William, quando nós falamos sobre os primogênitos sendo consagrados ao Senhor, por que tem que ser o filho mais velho? Tem algum carinho especial? O que aconteceu aqui? A gente até falava, né, na última vez que nós participamos aqui no capítulo 11,
que existe uma bênção sobre o legado da família na primogenitura, né? Sim. Então, eu creio que aqui, como houve que já havia acontecido a última praga do Egito, eu não sei, eu creio que o Senhor ele tem um cuidado maior com o povo dele e ele pede para que sejam consagrados justamente para que a Bíblia diz que aquilo que é consagrado a Deus é separado do mal. Então eu creio que o Senhor ele faz uma proteção naquelas famílias, ele faz uma consagração para que eles venham a entender que eles sejam deles, que o Senhor ele seja o Deus deles, porque até então, dependendo da idade, muito jovem, a pessoa pode, de repente, por algum motivo, né, não conhecer toda a história, então o Senhor ele já fala, ó, consagra a mim, já deixa preparado para mim, já coloca desde cedo na cabeça desse jovem, como Abraão fala, encucarás, já vai colocando desde cedo que eles são meus, e ali o Senhor ele já quer deixa mais uma vez explícito que ele escolhe o povo hebreu ali para ser dele. E, pastor William, tem uma outra questão também. Eu até comentava isso antes de começarmos a gravar, de que se estamos consagrando ao Senhor algo, então existe uma marca, um registro no mundo espiritual que pertence ao Senhor. Então, quando nós entendemos aqui os primogênitos sendo abençoados, consagrados, separados ao Senhor, essa marca o diabo também sabe que existe. Sim. Então, será que há um intento maior do diabo contra essas coisas, essas pessoas, enfim, a essas vidas consagradas ao Senhor? Eu acredito que com certeza, por isso que tantas vezes na Bíblia Sagrada você vê que reis, pessoas de autoridade usadas pelo diabo, elas tentam matar os primogênitos, matar aquela geração, porque o Senhor, eu creio que a Bíblia diz que ele faz as maravilhas de geração em geração, ele continua perpetuando o seu trono. Então, cada geração que vem é uma nova oportunidade de pessoas que vão confirmar, que vão levar a palavra de Deus. E até falo para você que está em casa, não se preocupe com aquilo que aconteceu no passado. Se você hoje consagra a sua vida ao Senhor, igual Jarbes fez, né? Ele se consagrou ao Senhor, você tem a oportunidade de viver as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Com certeza. E quando falamos de primogênito, é aquele que vem primeiro. Sim. Então, pastor Cláudio, se a gente ampliar o entendimento e trazer também para o nosso dia a dia, aplicação na nossa vida pessoal, nós entendemos que há uma questão de honra quando se fala em primícias. Tem o clássico exemplo do bolo de aniversário, né? O primeiro pedaço tem o mesmo gosto do bolo inteiro. Sim. Mas quando você recebe o primeiro pedaço, você se sente honrado, você sente uma alegria. Poxa, eu sou especial, essa pessoa realmente tem uma consideração por mim, um carinho. Então, quando nós damos as primícias ao Senhor, consagramos aquilo que vem primeiro e entregamos aos pés do Senhor, estamos honrando a Deus também. Com certeza, né? Como disse o pastor William, e só lembrando que quando Deus pediu, que não só pediu, ele ordenou, ele obrigou que consagrasse os primogênitos, que fosse até um reconhecimento que Deus é um reconhecimento que tudo pertence a ele. Como eu estava comentando aqui nos bastidores, que o apóstolo Paulo disse que lá em livro de Efésios, capítulo 1, que Deus, ele já tinha nos escolhido desde a fundação do mundo, desde antes mesmo da criação dos céus e da terra e do mar. Então, por isso que Deus pediu que, olha, consagre os meus primogênitos, que esse povo me pertence, e ali um reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre tudo, sobre aquele povo também que no momento que ele mais necessitava e precisava de Deus, e reconhecer quem mesmo era o Senhor da vida deles, porque lembra uma coisa, o pastor William, a Júlia, que quando aquele povo estava naquele sofrimento, escravo, na servidão, aquele povo, Êxodo 2, diz que Deus, quando aquele povo clamou, aquele povo estava sofrendo, clamou, Deus lembrou que tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então diz, olha, consagre-se que esse povo me pertence, esses são meus primogênitos, esses são meu povo que me pertence. Vamos continuar aqui, vamos ver que do 3 ao 10 vai falar sobre a festa dos pães sem fermento, pães asmos. E aqui Moisés enfatiza mais uma vez a memória, que isso passe de geração em geração. E quando fala sobre o fermento, essa proibição do fermento, isso está apontando para uma urgência em relação à santidade, em relação à pureza. O fermento ele vai representar aquilo que há de corrupto, de impuro, representa a influência do Egito. Então o povo ele precisa agora caminhar em santidade. E pastor William, o que será que hoje
pode representar para essa pessoa que está nos assistindo de casa esse fermento que precisa ser abandonado? O pecado. Minha pastora costumava falar que eram os carrapichos, né? Aquela que quando você passa no mato ficam aquelas coisinhas ali na calça. Então, por mais que a gente viva uma vida na presença de Deus, a gente procure viver em santidade, mas por você viver num mundo cheio de maldade, às vezes você costuma normalizar e viver vendo certas maldades, e se você não perceber, aquilo vai chegando para você, e a Bíblia fala que um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Então, por mais que, se você vive uma vida com Deus, você sempre viveu na igreja, consagrado ao Senhor, se você viver num grupo de pessoas que vão falar palavrão, sem você perceber, aquilo entra no seu subconsciente, até de forma neurológica falando, daqui a pouco você está falando aquilo ali. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. Então, o fermento, ele pode ser tudo aquilo que pode tentar entrar na sua vida consagrada a Deus, pode ser uma série, pode ser uma amizade, pode ser qualquer coisa que de forma sutil entre, mas que no final da conta ele faça uma diferença completa no sabor que a sua adoração, que a sua vida tem chegado até Deus. Exato, perfeito. E quando nós vemos sobre essa urgência que Deus pede para que se retire todo o fermento, é porque precisamos levar isso a sério, ser radicais contra o pecado, dificultar o acesso, porque a gente... O senhor falou, né? Ambientes, pessoas, amizades. Se a senhora me permite, até mesmo o costume egípcio, né? De adoração a Deus e tudo aquilo. O Senhor ele queria que eles lembrassem que eles eram um povo que não tinha aquilo, que não tinha esse fermento, essa cultura que era uma cultura que era politeísta, que adorava Exato. vários deuses. Ó, eu sou o único Deus, então não tira esses pensamentos da sua cabeça. Né? Exato, que a gente tem um coração limpo, sem outros deuses. Sim. Lembrando que você não precisa ter uma estátua, uma escultura. Muitas vezes temos deuses no coração, ninguém vê, mas existe um altar para um Deus, algo que desagrada ao Deus verdadeiro, que seu coração esteja limpo, que só exista ali o Senhor, cheio do Senhor. Vamos pular aqui para o versículo 8 ao 10, vai dizer, né? Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito, ou seja, geração em geração, sendo como um testemunho vivo. Os filhos saberiam por que os pais servem a Deus, não é verdade? Por que eles fazem tudo aquilo, esses ritos são como um memorial da graça e livramento do Senhor. E aí no 9 vai dizer, e essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo e todos os anos. Então a gente vê que essa manifestação de Deus precisa ser visível, né? E isso chama atenção também ao fato de que é a memória da palavra, a memória daquilo que o Senhor fez. É fácil cair no esquecimento, então precisamos estar sempre nos esforçando. Por isso que eu falo do caderno aqui, é para você anotar e registrar o que Deus fala com você. E, pastor Cláudio, será que nossa vida com Deus, as nossas práticas espirituais estão sendo visíveis para todos ou é algo não? Claro, a palavra fala para a gente ir para o nosso quarto, fechar nossa porta. De fato, temos que ter a nossa vida de comunhão e intimidade com o Pai, o nosso secreto. Mas precisa ser visível, precisa refletir o interior para o exterior também. É como a Bíblia diz que, né, nós temos que ser o sal e a luz Do mundo, dessa né? terra, né? Ou seja, não é só o fato de entrar dentro do quarto, orar, meditar na palavra, mas fazer a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Onde que as pessoas possam olhar para nós, para os crentes, para o cristão, e dizer, olha, aquele homem, aquela mulher, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, fazia a diferença na sociedade. Mostrar até para os estudantes na faculdade, os estudantes que são de Cristo, mostrar na faculdade, mostrar para os professores quem é o Deus dela que ela serve. Ou seja, então essa diferença nós temos, né, pastor? Temos que fazer na sociedade, no dia a dia, seja hoje, amanhã, no dia a dia, mostrar quem é o nosso Deus, como o povo que saiu. Quando Deus tirou o povo do Egito, fizeram uma celebração, uma comemoração por aquilo que Deus tinha consagrado, tinha, né, ordenado para aquele povo. Então fizeram uma festa, uma celebração, e essa festa tem que estar dentro do nosso coração e mostrar para o povo que ser crente
né, aceitar Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós também temos uma alegria dentro do nosso Sim. coração, por Ele que preenche É uma alegria interna, mas interna. que as pessoas conseguem perceber isso. Perceber, né? Não é a minha alegria, porque isso é experiência própria. Eu me lembro, quando era do mundo, eu achava que se eu me convertesse, que a minha alegria só estaria nas festas, na balada ou na bebida. Não. Depois que eu aceitei a Cristo, eu entendi uma coisa, que Cristo lhe trouxe uma alegria, uma paz dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Isso muda por completo. Nós vemos do 11 ao 16 sobre o primeiro filho, e aqui vai dizer também a respeito dos animais. Não vou ler aqui o texto propriamente dito, mas interessante que vai dizer o seguinte: alguns animais eram impuros para o sacrifício, como por exemplo o jumento, e vai dizer no texto sagrado. E nesses casos, o dono daquele animal deveria substituir por um cordeiro, e o mesmo se aplicava aos primogênitos humanos, ou seja, não havia sacrifício humano. Era resgatada aquela vida por intermédio de uma oferta, por meio de um cordeiro. O jumento impuro representa a humanidade que é pecadora, e o cordeiro, ele representa o sacrifício substitutivo de Cristo. Então, pastor William, isso é muito precioso. Por que Deus exige a morte como pagamento? Ou, no caso aqui também, a substituição. Isso aponta para quem? Para aquele que é o único caminho, né? A morte de Cristo. A Bíblia diz que o sangue clama por sangue, né? E quando Adão peca, ele pede, o salário do pecado é a morte. E a morte, o sangue precisa ser derramado. E aqui quando o Senhor ele fala, e aí eu acredito que também seja mais uma vez Deus falando assim, ó, não entre nesses costumes egípcios, não quero sacrifício humano, não quero... Ele vai relembrando o povo dele de que existe uma diferença, de que precisa haver uma separação, mas, mesmo com essa separação, precisa haver uma devoção, um sacrifício a Deus. Não é que o Senhor ele quer simplesmente que você viva a vida da maneira que você quiser. Ele continua sendo o Senhor, continua tendo a ordenança, e ele aponta. Como aqui a gente não tinha ainda visto a manifestação de Jesus pessoalmente aqui, era necessário que as pessoas que queriam se aproximar de Deus fizessem sacrifícios de animais. O Senhor ele deixa claro a ordenança de qual animal que ele quer, também deixando claro aqui que não é... Tem gente que fala assim, eu já vivi a experiência, tá? De uma pessoa que ela foi devolver o dízimo, pastor, e ela tacou o dízimo para dentro da igreja, ela pegou o dízimo, botou no aqui, pastor, jogou assim. Eu falei, não, gente, mas não pode ser desse jeito, né? Nenhuma Porque não reverência, existe né? a reverência, você está atraindo a atenção de Deus quando você sacrifica, quando você entrega algo para Ele. Então, o Senhor, ele deixa muito claro e muito especificado, e aqui para mim, mais uma vez, mostra ao Senhor a reverência, a ordem, a maneira do Senhor de ser, de como Ele gosta tudo da maneira correta, e pede para que, em vez dos jumentos, em vez dos animais impuros, seja o cordeiro, porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do Exato, mundo. aponta para Cristo, o Cordeiro perfeito. Nós estudamos aqui em Hebreus, onde mostra que Jesus é superior a tudo. Vai falando sobre cada item que é importante para o povo judeu, aquilo que foi comparado e apontava para Cristo, e falando que Cristo é superior. Então, se você perdeu, corre no YouTube, que a gente tem todo o estudo lá de Hebreus, que vai abençoar muito a sua vida. E que a gente vê isso, que o sangue clama por sangue. O salário do pecado é a morte, como já falamos aqui. Então, nós vemos em Cristo esse sacrifício substitutivo. Era para eu estar lá, era para você estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar. Então, a gente vê que a redenção, ela custa algo, custa a vida de alguém. E nós entendemos que custou a vida de Cristo. E, pastor Cláudio, como nós temos observado, a consagração, ela é uma resposta à redenção. Uma vez que recebemos o perdão do Senhor, é para que possamos viver para Ele. Fomos tirados do Egito, mas há um propósito, para louvar e engrandecer a Deus. Com certeza, né? Porque o Egito hoje ela representa o Egito espiritual, o mundo lá fora, Sim. né? O Senhor Jesus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor
e Salvador da nossa vida, ele nos transportou, tirando das trevas e transportando para o Filho do seu amor, para que o despojamento da velha criatura, que nós possamos andar em novidade de vida com Cristo Jesus. Então é por isso que nós conclamamos, nós oramos, que principalmente as pessoas que entram pela primeira vez na igreja, que aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque é isso que vai preencher o coração, a paz daquela pessoa que está triste, que está oprimida, que vai curar da depressão, dos problemas que a pessoa tem enfrentado. Cristo, ele é a solução. Como estava falando aqui sobre o sacrifício dos animais, porque naquele momento era necessário que o sangue do animal fosse derramado, mas não era só, isso não era o suficiente. Foi necessário que Cristo ele viesse como você disse aí, que Cristo que é o único sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas, que entende a aflição daquilo que a pessoa está enfrentando. Ele que entende tudo isso. A pessoa pode ir no pastor, no pregador, na igreja, contar os problemas dela. O pastor, o pregador vai orar, vai convocar talvez a igreja, vai jejuar, mas em muitos momentos ele não entende aquilo que só ela entende. E o único que entende é só Cristo, porque ele que é o único e sumo sacerdote. Se nós olharmos para Hebreus capítulo 8, versículo meia dúzia, diz que esse sacrifício dele, que aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, é muito melhores do que o sacerdote do passado. Aquilo que ele sacrificou na cruz do Calvário, os milagres, as bênçãos são muito melhores do que do passado. Já passei por algumas situações, até na escola, quando se fazia o jejum coletivo, o jejum de Daniel, a gente entrava naquele jejum coletivo e os amigos falavam comigo, virou vegano? O que você está fazendo? Você está só comendo legume? E aí era uma oportunidade de explicar o porquê, como a senhora falou, não era só simplesmente a prática do ato, né? Tinha para o senhor a consagração, mas também gerava uma curiosidade. Gerava curiosidade, e se você não sabe o porquê que você faz aquela prática, você não pode utilizar dessa porta. Então, tem muita gente que só toma Santa Ceia, aí vai para a igreja, só bebe o suco, come o pão, tá ali, comeu rapidinho. Não, existe o porquê, existe a devoção, e quando você entende o propósito, o coração se abre e fica tudo melhor. A obra de Deus é feita com entendimento. Tudo, o batismo tem que ter entendimento, a Santa Ceia tem que ter entendimento, porque é um culto racional, não é meramente uma emoção. Claro, tem emoção também, a gente sente alegria, a gente sente, mas tem que ter o entendimento. E a gente vê sobre ensinar as próximas gerações. O sacrifício ali é um ato de memória e de obediência por tudo aquilo que Deus havia feito, e essa adoração era o povo correspondendo. E no finalzinho do 17 ao 22, nós vamos ver sobre a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Eu vou ler com vocês esses textos, são os últimos versículos. O 21 vai dizer: durante o dia, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. E durante a noite, ele ia à frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. E a coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a de fogo durante a noite. Então a gente vê que Deus estava cuidando do seu povo em todos os detalhes. O missionário chega a falar que a coluna de nuvem era como se fosse aquele ar-condicionado em pleno deserto, não é verdade? E a coluna de fogo, porque o deserto, durante a noite, é muito frio. Então, Deus pensou em tudo, pastor Cláudio, em cada detalhe. Até parecendo no Rio de Janeiro hoje, né? Durante o dia tá aquele calorzinho, durante a noite aquele friozinho. Eu sempre comento isso, aquilo que você falou do missionário, eu sempre comento isso também, que é como a pessoa está naquele calor, tá muito calor, ela vai numa loja, ela vai o quê? Ela vai passando assim, naquele calor, ela nem compra nada, mas ela entra lá porque como se fosse um ar-condicionado que vai refrigerar aquela pessoa. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, naquele momento, a Bíblia diz que Deus não permitiu que o povo fosse por outro caminho, né? Por quê? Porque vendo a guerra dos filisteus, eles voltassem, e Deus não queria que aquele povo voltasse, que prosseguisse a sua caminhada e que fosse para a terra prometida. Ou seja, mas diante daquele problema que estava enfrentando quando estava no deserto, parecia que aquele povo achava que estava só, mas sempre Deus estava guiando aquele povo. Como você disse aí, durante o dia, uma coluna de nuvem para refrigerar aquele povo no momento que estava calor, e durante a noite com uma coluna de fogo
como no deserto é frio, para o que aquecer aquele povo. Eu até tenho uma mensagem que eu estava pregando, até coloquei esses dias atrás no TikTok, uma mensagem que eu coloquei no YouTube também. Eu coloquei uma mensagem, peguei um papel, né? Eu descrevi ali, fiz uma pintura, como se fosse uma dinâmica com a igreja. E mostrei para o povo, o que vocês estão olhando? O que vocês estão enxergando? Eles viram, ó, estou vendo só um pinguinho aí, tipo um pingo de... Foi isso que é o problema. Porque no momento do deserto, no momento que você está enfrentando uma batalha, a luta, você só costuma enxergar o pingo, o problema, mas não enxerga o tamanho do seu Deus. Ele não enxergava o tamanho daquele papel, daquela folha, enxergou aquele pingo que estava lá com um pingo do i. Mas não era, é como se fosse o mundo espiritual, que no dia do problema, da luta, ela não consegue enxergar o tamanho do Deus dela. Sempre falo uma coisa, que quando Jesus ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Por que a oração do Pai Nosso? Que está no alto, que está acima de qualquer batalha, de qualquer luta, de qualquer problema. A pessoa que não tem uma fé estruturada, toda hora ela pensa em retornar. A pessoa que ainda não está firmada, suas estacas na palavra de Deus, em todo momento ela pensa em voltar. E a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na alma que volta, naquele que lança a mão do arado. E o Senhor, ele tenta já prever e já lidar com essas situações. Ele já sabe. Ele já sabia, né? Mas ele tenta lidar já para que o povo não passasse por isso, mas ainda assim o povo não, nós, né, somos tão difíceis. Ele tenta equalizar o calor, tenta aquecer o frio, tenta tirar do problema, mas o povo ainda acha motivo para poder ir contra Deus. E não é esse o desejo do Senhor. O Senhor quer que a nossa fé seja estruturada e firme em nome de Jesus. E assim como esse povo que representa nós, né? A gente nem pode julgar muito. Quando eu olho para esse povo, eu falo, Senhor, misericórdia de nós. É verdade. Quando a gente olha aqui, a gente vê, poxa, eles deviam estar se sentindo preparados, porque eles estavam armados. O texto vai dizer que eles saíram até com armamento. Então pensa, não, Deus, vamos lá pelo caminho mais curto mesmo, vamos enfrentar os inimigos. Mas faltou pão, já era um grande problema. Aqui dirá uma batalha com armamento, eles não tinham preparo. Então, muitas vezes a gente se acha preparado. Deus até já equipou a gente, mas conhece a nossa imaturidade. Então, esse deserto, esse período de batalha, era justamente para preparar, gerar maturidade no coração desse povo, tirar a mentalidade de escravos e querer ali gerar neles uma identidade de um povo de Deus, um povo que tem um senhorio sobre eles. Para a gente poder encerrar esse capítulo maravilhoso, que falou muito conosco, vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Êxodo, no capítulo 13, diz assim: após ter livrado da morte os primogênitos, filhos dos israelitas, o Senhor ordenou claramente que tudo quanto abrisse a madre fosse consagrado a ele. Como povo de propriedade exclusiva de Deus, devemos também dar a primazia ao Altíssimo e de tudo o que possuímos, temos de ofertar-lhe as primícias. Outra ordenança feita aqui diz respeito à celebração das festas da Páscoa e dos pães asmos. Assim que entrassem em Canaã, os israelitas deveriam repetir aquele ritual todos os anos, a fim de testemunhar o grande livramento que o Senhor fizera. Isso para que as gerações futuras também pudessem bendizê-lo. Nós, filhos de Deus, temos a missão de proclamar a verdade de Jesus, aqueles que estão nas trevas, para que o conheçam e sejam libertos do poder do mal. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor William. Que bênção receber o Senhor mais uma vez. Podcast de portas abertas sempre. E pastor, o senhor está ali liderando os jovens que vencem de Piabetá. Passa para a gente o endereço, quando acontece o grupo jovem e as mídias sociais. Fica à vontade. Então, faço o convite a você, né? Tem sido sempre uma bênção estar aqui no podcast, falar da palavra de Deus é maravilhoso. E se você me der a oportunidade de fazer isso pessoalmente, ali em Piabetá, nós estamos todo domingo às 4 horas da tarde. Né, é óbvio que eu também estou ali pastoreando, auxiliando o pastor Edson na igreja, mas o grupo jovem às 4 horas da tarde, nós estamos ali reunidos para falar da palavra do Senhor. Rua Benjamin Constant, número 65, você pode procurar, ou o JQV Piabetá, você pode procurar nas redes sociais, o meu Instagram pessoal, PR William, também pode mandar mensagem. Nós estamos prontos para poder te atender. E dona Júlia, equipe, muito obrigado, porque sempre é uma bênção e sempre edificador para a glória de Deus. Glória a Deus, pastor, continue sendo uma bênção lá na IGD Piabetá.
E o pastor Cláudio sendo uma bênção na IGD Marechal Hermes. Pastor, passa pra gente o endereço do senhor, os horários para este domingo, por favor. Muito obrigado, Júlio. Obrigado a toda a equipe. Obrigado pelo programa. Quero agradecer por mais essa oportunidade. E a nossa igreja ali de Marechal Hermes está localizada na rua Carolina Machado, 1924. Fácil acesso, bem frente à estação de trem de Marechal Hermes. É o seu ponto de encontro com a bênção de Deus. E a igreja tá linda, pastor. Obrigado. Maravilhosa, glória a Deus. E você aí de casa, fica aqui o meu abraço a cada um de vocês. Já faça aquela leitura prévia, o dever de casa, para você ler Êxodo capítulo 14 e voltar para o próximo podcast para mais estudo da palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!